Nome completo do senhor? Fábio Silva de Lima. Data de nascimento? 24/5/81. Nome do pai, nome da mãe? Maria da Graça Silva. Francisco Gildo de Lima. O senhor nasceu aonde? Prontinho DF. O senhor é casado, solteiro? Eu era casado, agora estou solteiro, tenho uns filhos. E quantos filhos? Tenho 5. O senhor estudou até que série? É a quinta série. Quinta para a sexta série. O senhor trabalha de quê? Eu trabalho de ajudante no frigorífico. Fichado. O senhor ganha quanto por mês? 1.300, com mais uma remuneração, hora extra. Com mais hora extra dá uns 1.800, 1.700. O senhor já foi preso ou processado antes desses fatos? Sim, senhor. Quando dessa situação... o senhor trabalha, fez aqui no frigorífico, né? Sim, senhor. Eu perguntei quanto é que o senhor ganhava por mês e o senhor trabalha, o senhor trabalha de que horas a que horas? É de 7 às meio-dia, de meio-dia às 2, que eu vou almoçar. Meio-dia eu vou almoçar em casa. Como é? É de 7 7 às meio-dia. e depois? É de meio-dia às 2 horas. Aí 2 horas eu volto para o serviço de novo. Aí até que horas? Até 6 horas. Uhum. O senhor trabalha lá nessa empresa há quanto tempo? Eu saí da cadeia tem pouco tempo, aí eu peguei, tem 8 meses, 8, 9 meses. Esse seu trabalho aí o senhor conseguiu um trabalho externo, foi isso? Uhum. Eu saí de saidão, aí eu fiquei domiciliar, assim. Aí eu arrumei esse serviço. Então, na época desses fatos, o senhor estava cumprindo pena em regime aberto. Sim, senhor. Em relação a esses fatos, eu queria advertir o senhor que o senhor tem o direito constitucional a ficar em silêncio, uma vez que o senhor não é obrigado a produzir prova contra o senhor, certo? É, sim. O senhor gostaria de falar ou prefere ficar em silêncio? Ficar em silêncio. Tá bom, então. Obrigado. Só uma dúvida, o senhor disse que... Como é o nome do frigorífico lá que você trabalha? Forte Carnes. Como? Forte Carne. Forte Carne. O senhor trabalha de meio-dia às 12 e depois de 14 às 18, não é isso? 7 às meio-dia, aí Pronto. meio-dia eu vou Aí em vai para casa casa, almoçar. descansa Aí lá e de 2 2 às horas 6, né? volto. Sim, senhor. Tá bom. Obrigado. A gente está aqui hoje para tratar de fatos que aconteceram no dia 24 de fevereiro desse ano. O senhor recorda desses fatos? Que Sim, senhor, recordo. resultaram na prisão do Fábio Silva de Lima? Sim, senhor, me recordo. Então, vou passar a palavra para o Ministério Público, que vai fazer perguntas para o senhor, e na sequência a defesa. Se necessário, eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Obrigada, Excelência. Bom dia a todos os presentes. Luciana Cunha Rodrigues, promotora de justiça, matrícula 6220. Bom dia, policial. Bom dia, doutor. O senhor já conhecia o Fábio Silva de Lima de alguma situação anterior, alguma investigação, alguma prisão?
Sim, senhora. O Fábio, conhecido como China, né? Ele já era investigado dessa delegacia há um certo tempo. Inclusive, em 2017, já havia sido preso. Na ocasião, eu estava na prisão dele também, pelo mesmo crime também, pelo tráfico de drogas. Uhum. Os senhores têm algum tipo de conhecimento de que o Fábio pertence a algum tipo de facção criminosa? Alguma gangue, alguma coisa assim? Sim, senhora. Ele é membro da gangue do Pombal. Né? Aqui, ele vende ali naquela região e os vendedores de droga daquela região ali são todos membros da gangue do Pombal. Né? Então, dentro do Pombal ali, nenhuma outra pessoa que não seja membro dessa gangue vende drogas lá dentro. É um local bem pequeno, são 2 quadras, apenas a quadra 10 e a quadra 20 aqui do setor residencial leste 2, né? Então, lá, quem vende droga lá dentro são só os membros da gangue do Pombal. Certo. Em relação aos fatos ocorridos em 24 de fevereiro deste ano, consta que seria na quadra 1, conjunto L, lote 5, Vila Buritis, eu pergunto para o senhor se o local é próximo de algum local de trabalho, trabalho ou lazer coletivo, de alguma escola, hospital, creche, orfanato, delegacia, enfim, alguma localidade desse tipo? Sim, senhora. O local que ele estava vendendo aquele dia é bem ao lado de um campo de futebol sintético que tem aqui e ao lado do posto de saúde. Uhum, tá certo. E É bem nesse distante do dia, posto de saúde. os senhores foram acionados, ou assim, houve algum tipo de informação de que ele estaria realizando esse tráfico de drogas, ou os senhores estavam numa diligência rotineira? Bem, nós já tínhamos a notícia, né, de que ele estava vendendo ali naquela região, né, então a gente já estava monitorando ele, vendo, e naquele dia nós recebemos a informação de que ele estava vendendo drogas, principalmente maconha, ali perto do campo sintético, que é tem uma área verde lá, do lado do campo, e ele estava lá nesse local. Aí nós passamos para verificar a situação, realmente ele estava lá no local, ele estava sentado no chão lá, sem camisa naquele dia, né? Então nós confirmamos que realmente ele estava lá no local informado. Posteriormente, em outra diligência, nós voltamos, e aí nesse momento a gente vê ele mantendo contato com o usuário. Esse local que nós passamos era um local onde era uma rua sem saída, que ela dá para uma região um lugar que tem um gramado e umas árvores, então não dá para a viatura passar por aquele local. Nós vimos paramos do outro lado da rua, então vimos ele manter contato com o usuário, ele estava em cima de uma bicicleta, estava montado numa bicicleta, e aí ele passa algo para esse usuário e recebe algo em troca. Nesse momento, a gente só dá a volta na rua, assim, no local daquela região que eu disse, que é gramado, né, e já entra na rua. Quando a gente entra na rua, ele percebe que vai ser abordado. E aí ele sai correndo, passa por esse local desse gramado, né, que é tipo uma calçada, e já entra na outra rua de bicicleta. O usuário, ele entra para dentro de casa, porque ele estava sendo atendido bem de frente à casa dele. Ele entra para dentro da casa e nesse momento eu estava dirigindo a viatura. Então eu vou atrás a gente opta por ir atrás do Fábio, né? Já que a gente tinha visto o local que o usuário tinha entrado, então a gente vai atrás do Fábio, ele foge por diversas ruas, a gente de carro e ele de bicicleta, né? Até que ele chega entre a quadra 1 e a quadra 2, é uma região que tem umas quadras de esporte, uma área verde também bem grande, e aí ele tenta subir nesse gramado para sair do outro lado, né? Que a gente aí se ele consegue fazer essa manobra, a gente não conseguiria pegar ele. E aí, nesse momento, ele bate numa árvore, uma árvore pequena naquela região, ele bate a bicicleta nessa árvore e cai. Desce da viatura, desembarca, né? Faz a contenção, mesmo assim, ele ferido, ele tenta correr ainda, a gente consegue algemar ele ali. A gente pede apoio, as outras viaturas vêm. De imediato, a gente já volta no local onde houve a transação. Enquanto ele estava sendo aguardado no local, a equipe estava com ele lá aguardando o atendimento para ser conduzido ao hospital. A gente retorna, se não me engano, foi eu e o Raoni, a gente volta para o local onde ele foi abordado, que havia ocorrido a transação, né? Lá, no lugar que ele corre, a gente encontra, se não me falha a memória, 4 porções de maconha, que na hora que ele vai correr, ele joga lá no chão. A gente vai na casa do usuário, bate na casa do usuário, aí o usuário nos atende,
Pronto, ele fala, eu vi uma correria aqui, eu vi um carro correndo atrás de um cara de bicicleta, eu pergunto para ele se ele conhece o China, né, que é conhecido como Fábio é conhecido, ele fala, não, conheço, a gente mora aqui na região e tal. Aí eu pergunto para ele se ele havia comprado droga dele, ele fala, não, tem droga aqui em casa, mas eu não comprei dele. E aí, de fato, ele nos leva até no quarto dele, esse usuário, lá no quarto dele é encontrado uma porção de maconha, e aí o usuário fala que comprou essa maconha de outra pessoa, tinha comprado há muitos dias, enfim, né? Mas aquela transação foi feita de frente à casa dele, e ele entra para dentro da casa, daquele portão que a gente bate, e onde ele é encontrado. Então, essas foram as diligências. Uhum. Policial, o senhor disse que no dia dos fatos recebeu a informação de que ele estaria vendendo ali perto ao posto de saúde. Qual a origem dessa informação? Na verdade, nós tivemos essa informação através de populares, né? Que a gente recebe, tem vários canais onde nós recebemos as informações. Nós temos o oficial, que é a DPOI, né? Que é através do 197, que as pessoas ligam ou entram no site e fazem a chamada denúncia anônima. Ou a gente recebe ligação diretamente no telefone da seção, ou mesmo telefone da gente, as pessoas informam, ou através, as pessoas vêm até a delegacia, nos informam, né? Então, nós trabalhamos muito em parceria com a comunidade, principalmente nessa região ali do Pombal. Então, nesse dia, nós recebemos a informação através de populares mesmo, né, de que o China estava lá vendendo droga naquele local. Eles foram até a delegacia, eles ligaram, o senhor se recorda? Na verdade, nesse aí, eu recebi informação diretamente de um popular e recebi também uma ligação telefônica. Então, foram duas fontes que os senhores tiveram informando a mesma coisa. Sim, senhora, exatamente. E aí, como eu disse, né, depois dessas informações, nós fomos até o local para verificar realmente. Então, de se destacar que o local, o Pombal lá é muito difícil a gente conseguir fazer uma filmagem, a gente parar uma viatura, parar um carro lá para a gente fazer uma filmagem. Então, o que a gente faz, as nossas diligências são feitas, a gente recebe a informação, a gente passa com uma viatura, uma equipe passa, confirma, realmente a pessoa está aqui. Aí passa outra viatura, não, o usuário está entrando, está mantendo contato, a gente aborda o usuário na frente, às vezes ele não compra, ou já consumiu a droga, enfim. As nossas diligências são feitas dessa forma. O senhor passou, então, uma primeira vez antes e viu o acusado sozinho ali no local informado, é isso? Isso, na primeira passagem que a gente passa mais cedo, ele está sentado numa calçada, assim, encostado no muro, né? Então, a gente confirma que realmente ele está na região. Na segunda passagem é que a gente passa e vê a transação dele com o usuário. Certo. O senhor estava em viatura descaracterizada? Sim, senhora, viatura descaracterizada. Certo. O senhor pode afirmar, o senhor viu realmente essa troca de objetos entre o acusado e o usuário? Sim, senhora, perfeitamente. Nós estávamos a 5, 10 metros no máximo dos dois. Certo. E no momento, então, que ele viu a viatura, o senhor disse que ele empreendeu fuga. O senhor viu ele se desfazendo desses objetos que depois os senhores voltaram e viu-se que seriam 4 porções de maconha? O senhor pode afirmar também que viu ele se desfazendo desses objetos? Sim, senhora. No momento, eu até pensei que ele tivesse jogado... Né, a gente vê que ele joga alguma coisa. Na hora, eu pensei que fosse... Era meio branco assim, pensei que tivesse isqueiro, alguma coisa nesse... ali da calçada onde ele passa, a gente encontra as porções de maconha. Certo. E durante a perseguição, quanto tempo mais ou menos durou essa perseguição dos senhores ao acusado? Bem, nós saímos ali da região do Pombal, né? Ele passa várias ruas com a bicicleta, a gente acompanhando ele bem próximo, né? Vira várias ruas. Eu creio que 2 minutos, talvez, eu não sei falar para a senhora o tempo assim, né? Mas ele anda várias ruas até que ele, se ele não tivesse batido na árvore, com certeza ele teria conseguido fugir. E a gente do lado dele, com a viatura nele de bicicleta, para, ele não parar, vira uma rua, vira outra, enfim. Não. Os senhores se identificaram como policiais? Ele Sim, não teria dúvidas de que os senhores eram policiais dando ordem de parada? Não teve dúvida, não, senhora. Teve uma hora que a gente passou do lado dele, assim, para a polícia, e ele não parava. Tá certo. Bom, exatamente o que foi apreendido na posse dele no momento que os senhores conseguiram apreendê-lo? Ele estava com o dinheiro na mão. Ainda o dinheiro que ele recebeu lá do usuário, ele estava com o dinheiro na mão, inclusive,
uma das mãos dele, segurando o guidão, ele estava com o dinheiro fechado na mão. Certo. Você recorda se houve apreensão de aparelho celular? Sim, senhora, o aparelho celular dele foi apreendido, sim, senhora. Uhum. Certo. Deixa eu ver se eu entendi certo. Pelo que o senhor disse, o usuário, então, não assumiu que adquiriu a droga do acusado. Não, senhora, ele fala que, em que pese ele ter a droga dentro de casa, é uma coisa que é interessante ressaltar também, que a droga encontrada dentro da casa dele estava embalada da mesma forma da droga dispensada na rua. E aí ele fala que havia comprado de outra pessoa. Na verdade, essa é uma atitude bem característica do usuário, né? Inclusive, o Fábio, ele estava sendo investigado pela seção de investigação de crimes violentos, a pela civil aqui da delegacia, por estar envolvido com a situação de um usuário de drogas, alguns usuários de drogas que tinham sido espancados, inclusive uma usuária foi morta. Então, essa atitude do usuário de não querer falar de quem que ele comprou e negar, enfim, isso é bem comum aqui na nossa região. Certo. Os membros da gangue do Pombal, então, as pessoas têm um certo receio deles? Muito, sim, senhora. Porque, além a gente tem passado, ultimamente, nós tínhamos as informações de que os usuários, eles eram ameaçados, enfim, eram amedrontados ali naquela região, mas a gente não tinha, até então, chegado à concretização dessas ameaças, né? Então, nós tivemos, há poucos dias antes do Fábio ser preso, a situação de uma usuária que foi morta a facadas, a mando dos membros da gangue do Pombal. O marido dela foi espancado, o barraco foi queimado. Depois disso, nós já tivemos outros usuários também que eles suspeitam que estão colaborando com a gente, que a gente pega, né, faz o tráfico ali, a gente pega o usuário, leva para a delegacia, e eles suspeitam que aquele usuário tenha falado, né? Então, depois dessa situação da Marilândia e do marido dela ter sido espancado e a Marilândia morta, teve outro usuário também que teve o barraco queimado e foi espancado também aqui na nossa região. Certo. O acusado apresentou alguma versão para os fatos, para os senhores? Ele fala que só correu porque ele estava fumando naquele momento, ele estava fumando droga lá, junto com aquele usuário, né? E aí ele fugiu por causa disso, que ele estava usando droga naquele momento. Tá bom. Eu estou satisfeita, não tem mais perguntas, agradeço a colaboração do senhor. Obrigado. Obrigado. Defesa? Sim, excelência. Bom dia, agente Clênio. Bom dia, doutora. O senhor conseguiu, teve alguma filmagem dessa movimentação, da troca de objetos? Não, senhora. Como eu disse, né, lá no Pombal é muito difícil a gente conseguir fazer esse tipo de diligência. A gente conseguir parar uma viatura, mesmo descaracterizada, e fazer a filmagem. As nossas viaturas, em que pese a gente trocar com as outras seções, enfim, elas são bem conhecidas aqui na região. Então, a gente chega lá no Pombal, logo eles já são avisados de que as viaturas estão ali. Então, esse tipo de monitoramento, ele é muito, muito complicado de se fazer ali. Então, no dia nós não fizemos a filmagem, né, como a senhora pergunta, né, a filmagem não foi feita no sábado. Tá. Só para eu entender direitinho, a droga dispensada, ela foi antes da perseguição? Na hora que a gente chega para abordá-los, né, nesse momento o Chino ainda está tipo sentado assim no quadro da bicicleta, né, ele só começa a pedalar e já dispensa ali naquele momento e já joga a droga. E aí a gente passa e... Sim, aí a gente vai atrás dele, né, a gente opta primeiro para abordá-lo, né, e depois a gente volta e encontra a droga no local que a gente viu arremessado. Quanto tempo durou mais ou menos esse período de tempo da perseguição até encontrar a droga? Olha, doutora, eu não, assim, precisamente eu não vou falar, mas afirmar, né? Mas eu creio que uns 10 minutos, porque o que acontece? Da perseguição, na hora que a gente consegue, que ele bate na árvore e cai, nesse momento o colega já tinha, inclusive, acionado o apoio, né? Na hora que ele estava correndo na rua, a gente já pediu apoio para as outras viaturas, eles já estavam vindo, né? Então, na hora que ele bate na árvore, que ele cai, e a gente consegue detê-lo ali, não demora muito para as outras viaturas chegarem e nos prestar o apoio. Então, naquele momento, enquanto ele está lá aguardando o atendimento, a gente já retorna lá para o local onde houve a transação. Então, assim, eu creio que não tenha sido mais que 10 minutos entre esse ocorrido, mas eu não afirmar assim com certeza, eu não vou com a senhora certa. Certo. E ali é um local de grande movimentação de pessoas? Não, como eu disse, o local que ele passou é um local... Não, da droga dispensada. Isso, exatamente. Naquele lugar que ele passou, é uma rua sem saída.
A gente consegue visualizar a outra rua do outro lado, né? A rua vem, ela morre assim, e tem um canteiro de grama e algumas árvores pequenas. Então, ali não tem movimentação muito grande de pessoas naquele local ali, não, senhora. Mas naquele momento tinham pessoas em volta, assim, passando, mesmo que pouco. Não, naquele local não, senhora. Como eu disse, talvez lá na rua, com certeza tinha, né? Naquele local em que ele passa pelo canteiro ali, é porque não é um local, não é uma calçada, vamos dizer assim, a calçada fica lá na rua. Tem a calçada, tem uma linha de árvores, inclusive as pessoas, do lado lugar que ele fez, é um cercado, ele passou bem do lado de um cercado, então as pessoas fizeram uma horta, inclusive. Tem uma horta, tipo uma horta comunitária, alguma coisa nesse sentido assim. Né? Mas, então, não é um local que as pessoas passam com frequência, não, senhora. Tá certo. Muito obrigada. Satisfeita, excelência. Sauclene, Pois não. essa droga foi localizada onde? Foi no local em que ele corre, ele sai, né? Na hora que a gente vai abordar, ele monta na bicicleta e sai pedalando. Quando ele chega próximo desse canteiro de grama ali, entre o final da rua e o início da outra rua, e aí, nesse momento, ele dispensa, joga alguma coisa no chão. Na hora que ele joga, a gente não consegue identificar direito o que é, né? A gente vê que ele joga alguns objetos no chão. E aí, depois que a gente faz a abordagem, que a gente volta, no local é encontrado 4 porções de maconha. E o Leonardo, como é que foi realizada a oitiva dele? Como é que a abordagem dele? O Leonardo, nesse momento, a gente viu nitidamente, né? Porque a transação foi muito próxima da gente. Então, deu para a gente ver, na hora que a gente chega, que o Fábio percebe que ele vai ser abordado, ele já arranca a bicicleta dele, e o Leonardo, ele entra para dentro de casa. É um portão, se não me engano, de cor azul, ele abre o portão e já entra para dentro de casa. Então, nós sabíamos onde é que o usuário havia entrado, né? E fomos atrás do Fábio. A gente pega o Fábio, volta, bate lá na casa do Leonardo e ele nos atende. E aí, nesse momento, a gente pergunta para ele, né, qual o contato que ele estava tendo ali com o Fábio, enfim. Ele fala que conhece o Fábio, que viu a correria, que viu o carro correndo atrás da bicicleta, mas não sabia que era uma viatura policial. E aí eu pergunto se ele compra droga do Fábio, ele fala, não, olha, tem droga aqui em casa, eu sou usuário de maconha, eu e minha esposa, nós somos usuários de maconha, mas eu não comprei droga dele, tem essa maconha aqui em casa. Aí ele fala, pode entrar, aí ele leva a gente lá no quarto dele, inclusive, dentro do guarda-roupa dele é encontrada uma porção de maconha. Aí ele fala que havia comprado essa maconha uns dias atrás, em outro local. Queria entender aqui, porque aqui no auto de apresentação e apreensão, o ID é o 150.465.255, tem a seguinte descrição. Uma porção de substância parda esverdeada acondicionada em papel filme, aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha. Um cigarro contendo substância parda esverdeada, aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha. 4 porções de substância parda esverdeada acondicionada em papel filme, aparentando ser a droga vulgarmente conhecida como maconha, R$20 encontrados na mão. Aí, realizado o laudo de exame preliminar, consta aqui o seguinte, o item 1 são 5 porções, correspondentes a 0,5 gramas de maconha, e no item 2 seria uma porção de 0,59 gramas de maconha. Você sabe individualizar essas drogas aqui? Como é que é a questão dela? Sim, Porque senhor. um é um cigarro aqui, né? Embalado em papel seda. E essas 5 porções aqui, como é que
Na verdade, uma porção das 5, né, uma porção e o cigarro foi encontrado com o Leonardo, na casa do Leonardo. As outras 4 porções encontradas lá na rua, no local que o Fábio corre. Eu não sei como é que foi feita a apreensão, eu creio que tenha sido, eu imagino, que tenha sido individualizada, as 4 porções vinculadas ao Fábio e uma porção e o cigarro vinculado ao Leonardo. Seria essa aqui? Sim, senhor, possivelmente seja isso. Eu não me recordo direito, né? Possivelmente uma dessas porções é encontrada na casa do Leonardo e as outras, e o cigarro, né, encontrado na casa do Leonardo e as outras 4 encontradas na rua. E como que é essa vinculação do Leonardo ao Fábio? O senhor fala o contato? Na hora que a gente chega... Não, porque a droga aqui, pelo que dá a entender, do processo, estaria a droga apreendida lá na casa do Fábio, segundo o que dá a entender aqui, ela estaria sendo vinculada ao Fábio. Não, senhor. Na verdade, a droga encontrada, pelo que eu entendi, né, Excelência? A droga O senhor encontrada que na... participou da... Sim, é o que eu estou dizendo assim, a minha diligência. A droga vinculada ao Leonardo é apenas uma porção de maconha e um cigarro. As outras 4 porções encontradas na rua e não na casa do Leonardo são vinculadas ao Fábio. Eu não sei como está discriminado aí na documentação, mas o que aconteceu é exatamente isso que eu estou falando com o senhor. Não, estou perguntando para o senhor por qual motivo houve essa vinculação. Porque essa informação do tráfico seria... Como é que teria ela acontecido? Desculpa, Excelência, o senhor está falando como que eu recebi a informação? Não, De que... no depoimento do Fábio, ou do Leonardo, ele diz o seguinte: é usuário de maconha há 20 anos, que pagou cerca de R$ 50 pela droga que fora localizada em sua residência, a qual adquiriu para uso pessoal, que sobre os detalhes da compra nada tem a declarar, que conhece China da vizinhança, pois reside na região há muitos anos, que atualmente tem residência própria, o declarante e sua esposa trabalham em atividade ilícita e apenas faz uso recreativo de maconha, que estava na porta de casa e visualizou o momento em que um indivíduo de bicicleta era perseguido por um Honda Civic, que posteriormente soube por intermédio dos policiais que estiveram em sua residência que o indivíduo que fugia de bicicleta era China e que o carro se tratava de uma viatura descaracterizada, que o declarante foi quem indicou o local onde estava a maconha dentro do seu guarda-roupas. Eu quero entender do seu aqui, que pela narrativa que o Leonardo está dando, como é que foi essa vinculação do Leonardo à pessoa do Fábio? Sim, como eu disse, na hora que a gente chega para fazer a abordagem, o Leonardo e o China estão mantendo contato, os dois, na porta da casa dele. O China em cima da bicicleta, tipo assim, sentado no quadro da bicicleta, e o Leonardo do lado dele. Nesse momento, há a transação, o Leonardo passa o dinheiro para o China e o China entrega a droga para o Leonardo. Quando eles vão ser abordados, o Leonardo está bem em frente à casa dele mesmo. Ele entra para dentro de casa, né, e fecha o portão. O China monta na bicicleta e sai correndo. É a hora que ele dispensa as outras 4 porções de maconha. A gente corre atrás do China, né, o Fábio, aborda ele lá embaixo, depois de um certo tempo. Depois que ele é detido, a gente retorna ao local, né, no local em que ele correu, a gente encontra realmente as porções, e a gente constata que era maconha realmente. Aí, depois disso, a gente vai essa abordagem em relação ao Leonardo, ela não é gravada, ela não é registrada, a autorização da entrada, essa questão. Bem, doutor Excelência, como eu disse no início, né, o local lá não nos permite encostar uma viatura, a rua bem curta. Não, eu estou falando no segundo momento, porque o senhor disse que o seguinte, passou e não dá para fazer
Sim. A Filmagem. campana, filmagem e tal, não sei o quê. E, segundo o senhor, teria avistado o Fábio e o Leonardo juntos, e ali teria acontecido a transação. E, segundo o senhor mesmo falou, o senhor disse que foi feita no momento em que ia se fazer a abordagem dos dois, o Fábio pega a bicicleta e sai em fuga. E o Leonardo entra dentro da casa dele. Só que essa narrativa, ela não bate com a narrativa do Leonardo. Porque o Leonardo diz o seguinte: é usuário de maconha há 20 anos, que pagou cerca de R$ 50 pela droga que foram localizadas em sua residência, que adquiriu para uso pessoal, que sobre os detalhes da compra nada tem a declarar, que conhece China da vizinhança, pois reside na região há muitos anos, que atualmente tem residência própria, o declarante e sua esposa trabalham em atividade ilícita e apenas faz uso recreativo. Que agora é esse ponto. Estava na porta de casa e visualizou o momento em que um indivíduo de bicicleta era perseguido por um Honda Civic, que posteriormente soube, por intermédio dos policiais que estiveram em sua residência, que o indivíduo que fugia de bicicleta era a China. Então, dentro dessa narrativa que o senhor apresentou inicialmente, que os dois estavam juntos e na hora que foi feita a tentativa de abordagem, o Fábio empreende fuga na bicicleta. Só que na narrativa dada pelo Leonardo, ele seria uma pessoa alheia a essa situação, porque ele teria visto a perseguição. Então, é uma situação bem diferente. Assim, eu estou aqui com a pessoa e um foge e eu entro para dentro de casa. E posteriormente a isso, vocês voltam à minha casa e realizam uma busca lá dentro. Essa situação, ela não se mostra compatível com essa narrativa do Leonardo, que é como se ele estivesse vendo aquela cena de uma pessoa de bicicleta sendo perseguida pelo Honda Civic. E ele falou posteriormente que só depois foi que tomou conhecimento que seria o China. Sim, senhor. Na verdade, excelência, como eu disse, né, e esse comportamento do usuário negar a compra, negar que teve contato, isso é bem comum, né, principalmente pelo medo que o usuário tem de represálias por parte do Pois traficante. é, aí é justamente em razão dessa situação que eu estava indagando ao senhor sobre a questão de ter realizado a filmagem, de ter realizado a oitiva, isso posteriormente a isso. Lá naquele momento que o senhor vai entrar na casa do usuário e ele autoriza a entrada dos policiais e tudo e tal, não sei o quê, entendeu? Sim, senhor. Na verdade, não foi. Não, eu acho que eu vou entender o que o senhor perguntou. Se eu filmei a hora que eu chego na casa do usuário, peço para ele para entrar, se há essa autorização filmada por ele, né? E toda essa narrativa dele que possa se verificar que ele não teria nada a ver com essa situação, como ele tenta passar como ele sendo uma pessoa alheia, e não como o Sim. senhor está falando, que ele seria uma pessoa diretamente envolvida, entendeu? Sim, senhor. Na verdade, aí nesse momento a gente chega na casa dele, né, a gente pergunta para ele se ele teve contato se ele manteve contato com o Fábio, né? Ele fala que não teve contato, que estava ali na rua, mas que viu a movimentação, mas que não, naquele momento ele não estava falando com o Fábio. Mas de qualquer forma ele fala: olha, eu sou usuário de maconha e tem maconha aqui em casa. A gente pergunta, né, ele nos leva lá no local onde estava a maconha, não foi feita a revista na casa dele, né? Não foi feita busca para procurar mais drogas, enfim. Apenas fala: olha, tem droga lá no meu guarda-roupa, leva a gente lá no local que está o guarda-roupa dele, pega a maconha e nos entrega. Né? E nesse momento a gente conduz ele à delegacia para ele dar a versão dos fatos. Mas essa versão
conflituosa, essa versão divergente entre a versão do policial e a versão apresentada pelo usuário, é uma versão muito comum, em que eles negam realmente. A gente tem, inclusive, situações em que, mesmo com a filmagem, o usuário continua negando, não, eu peguei, foi na mão dele apenas, eu não peguei nada dele, enfim, isso por medo. Essa versão divergente, ela é bem comum aqui, entre o que a gente vê, que a gente presencia, e a palavra do usuário. O senhor tem de convir comigo que, diante dessa situação, o único elemento concreto que eu tenho é a palavra do senhor. Sim, senhor. É o que eu vi, né, Excelência, na verdade. E sobre essa perseguição, Luciano, compartilha os vídeos aí para mim. Ok, doutor. Qual que é o seu nome completo? Fábio Silva. Fábio Silva de quê? De Lima? Fábio, você vai ser ouvido aqui na condição de investigado. Você foi preso em flagrante pelo tráfico de drogas. Você tem o direito de ficar calado e de dar a sua versão dos fatos. Você vai querer falar? Não. Você vai querer fazer o seu direito de silêncio? Sim. Você tá machucado? O que aconteceu? Você bateu na árvore lá? Como que foi? Você estava fugindo? Estava fumando baseado, saí comigo. Saiu correndo? Tá ok, então. Estava fumando baseado, sim. Você estava usando droga? Tava. Qual o tipo de droga? Eu fumo maconha e eu fumo crack. Você usa tudo, sim. Mas você ingeriu algum tipo de entorpecente hoje? Só maconha e fumei uma pedra. Tá, mas você fumou ou você engoliu? Fumei, eu fumo. Mas você engoliu algum tipo de entorpecente? Não, sim. Não. É porque eu almocei, eu comi. Eu fui fumar baseado. Eu trabalho, sim. Eu não vou em droga, não. Eu trabalho, eu sou fichado. Você tá se sentindo mal? O que você tá se É sentindo? porque eu comi na hora, sim. Almocei e fui fumar baseado. Tá ok. Toda vez que eu ando ir trabalhar, eu fumo baseado para ir trabalhar, sim. Tá ok. Gente, por que não leva esse cabo não tá? Vai ter que escoltar lá por enquanto mesmo pra fazer esse ponto. Olha pra cá. Levanta a cabeça. Levanta a cabeça aqui, ó. Tá me ouvindo? Tô ouvindo. Continua, então. Como que se deu essa perseguição aí que resultou nessa situação? Como é que isso foi parar aí no meio do canteiro? Bem, aí na hora que ele sai, né, lá do local onde ocorreu o fato, né, ele sai passando por várias ruas, nós acompanhando ele de bicicleta e a gente de viatura. Nesse momento a gente pediu o apoio de outras viaturas. Esse local que ele bateu aí, como eu disse antes, é chamado entre quadras. Entre a quadra 1 e a quadra 2, entre essas quadras há uma área verde, uma região onde tem umas quadras de esporte, tem quadras, se não me engano, de skate, enfim. Nesse momento ele pula com a bicicleta dele para passar por esse local, que aí não tem rua entre essas entrequadras, né? Então, naquele momento, se ele consegue passar ali, a gente não ia conseguir passar com a viatura atrás dele. Na hora que ele passa por que ele sobe no meio-fio, ele bate nessa árvore e cai. É o momento que a gente consegue detê-lo ali. E quanto tempo demorou entre esse momento que ele teria dispensado a droga e o retorno e a localização dessa droga? Pois é, Excelência, como eu disse, eu creio, assim, não vou falar para o senhor com precisão quanto tempo tenha passado, né?
Mas eu imagino que não tenha sido mais que uns 10 minutos entre o momento que o apoio chega, a gente pede o apoio, eles chegam para ficar com o Fábio no local aguardando atendimento, né? Que a gente, no momento, quando acontece, a gente consegue deter ele, ele tenta correr ainda. Então, naquele momento, a gente consegue deter ele ali, algemado ali no chão, e eu já ligo o bombeiro, já aciono o bombeiro, e nesse momento chega o nosso apoio. Quando o apoio chega, eu mesmo sabia o local onde tinha acontecido a situação, eu vi que ele havia dispensado algo no chão, então eu retorno para o local, e eles ficam, o apoio, os outros policiais ficam lá aguardando atendimento. Então, nesse momento, eu retorno lá para o local, e lá no local onde a transação em que ele começa a correr, é encontrado as outras porções de maconha. Mas eu creio, né, respondendo a pergunta do senhor, que tenha sido no máximo uns 10 minutos, mas assim, eu não sei precisar para o senhor ao certo, né, o tempo. E qual a certeza que se tem de que essa droga seria vinculada a ele? Na hora que ele corre, ele dispensa algo. Inclusive, como eu disse, eu até pensei que ele tinha jogado um isqueiro. O isqueiro eu não consigo achar também naquele local lá, né? Mas no local, é porque, tipo, a casa onde ele estava é tipo umas 3 casas antes do final da rua. E aí, quando ele chega nessa esquina, a gente vê nitidamente ele dispensando algo no chão. Que eu venho com a viatura, passo por cima da grama, entro na rua, né, e consigo ir atrás dele. Uhum. Tá bom, satisfeito, obrigado. Isso. A palavra do Ministério Público vai fazer perguntas para você, na sequência para a defesa, e se necessário eu faço perguntas ao final, tá bom? Obrigado. Sim, senhor. A palavra está com o Ministério Público. Obrigada, Excelência. Bom dia, policial. Bom dia, doutora. O senhor ou os outros integrantes da sua equipe já conheciam Fábio Silva de Lima antes do dia dos fatos, por alguma investigação anterior, diligência, prisão? Sim, a gente conhecia o China, ele já tinha sido preso em 2017 por essa delegacia, e na época ele estava sendo investigado até por homicídio e agressão contra usuários de droga ali no Pombal. Os senhores já tinham algum tipo de investigação, informação que indicasse a participação do Fábio no tráfico de drogas antes do dia dos fatos? Sim, a gente tinha denúncias, estava recebendo denúncia que ele estava traficando ali na área do Pombal, próximo ao posto de saúde do sintético, lá da quadra, do campo. Certo. Os senhores tinham algum tipo de informação ou investigações que comprovassem se Fábio era membro de alguma facção criminosa? Sim, tinha a investigação a respeito do envolvimento dele com outros traficantes e agredindo usuários lá. Não sei como é que está essa investigação, se já foi concluída, mas na época tinha e era envolvendo a gangue do Pombal, que é o CMN. Uhum. E ele estava envolvido. Ele seria, então, um integrante dessa gangue do Pombal? Sim, senhora. Ok. Consta aqui da denúncia que os fatos teriam ocorrido na via pública da quadra 1, conjunto L, lote 5, Vila Buritis. Eu indago ao senhor se o local é próximo a locais de lazer ou trabalho coletivo, escola, posto de saúde, hospital, delegacia, faculdade, orfanato, creche, campo sintético, praça, algo dessa natureza? Do lado do campo sintético, e assim, entre o campo sintético e o local, depois do campo sintético tem um posto de saúde. Uhum, certo. Os senhores tinham, vinculado a esse dia, algum tipo de informação de que o Fábio estava traficando naquele dia, naquele local? Sim, a gente tinha recebido denúncias anônimas que ele estava traficando no local. O senhor se recorda qual a origem dessas denúncias? Quem foi que recebeu? Se não está na ocorrência, não foi pelo DICOI, foi por ou mensagem ou ligação do celular funcional ou até o pessoal. Eu não sei se foi do Clênio ou do funcional daqui da sessão. Uhum, certo. E no dia dos fatos, que diligências os senhores realizaram antes da prisão? A gente, para confirmar se ele estava no local, a gente passou por lá e avistou ele sem camisa,
com bicicleta, e continuamos passando. Lá é um local muito difícil de parar para filmar, monitorar. Então, a gente fica passando com o carro, para eles, às vezes com vários carros, mas aí nesse dia a gente avistou ele, aí na segunda passagem a gente viu ele juntando com o usuário. Aí a gente conseguiu ver uma transação, eles trocando objetos. E nisso a gente deu a volta no quarteirão, porque a rua lá é tipo um beco, assim, para carro, né? Você consegue ver do outro lado, mas o carro não passa. Então a gente deu a volta, e nessa, quando a gente chegou, ele avistou a gente. E nisso ele correu. Ele dispersou algumas coisas no caminho assim e correu, muito rápido. A gente optou em segui-lo. E assim, foi muito rápido, mas ele andou uma distância até boa. E bem rápido, a gente gritava, para a polícia, a gente chamava ele pelo nome, que a gente tinha conhecido ele, o China, né? Para, China, polícia, polícia. E ele correndo. Aí nisso, ele era tipo uma praça, que ele conseguiria atravessar o quarteirão. Quando ele tentou pular o meio-fio, né? Ele não conseguiu desviar de uma árvore, e aí bateu de cabeça na árvore mesmo. Tanto que abriu um corte bem grande na testa dele. E mesmo assim ele ainda tentou correr de pé, assim, mas a gente já chegou segurando ele. E na mão dele ainda estava o dinheiro, que era R$20. E nisso a gente conteve ele, já na perseguição a gente estava chamando apoio. O apoio chegou logo em seguida, e logo em seguida a gente foi atrás do caminho que ele fez, e achou algumas porções de droga, acho que foi 4 porções, lá bem perto onde ele fez a transação com o usuário. Aí a gente viu onde o usuário entrou, que era a residência do usuário mesmo, que era lá pertinho, era do lado, quase em frente. Batemos lá. O usuário falou que conhecia o China, mas não falou que tinha comprado dele naquele dia, e que tinha droga em casa. E já mostrou, a droga está ali, entrego para vocês, e entregou a droga para a gente. E aí ele foi conduzido para a delegacia para prestar os esclarecimentos. Certo. Deixa eu perguntar para o senhor pode afirmar com convicção, o senhor viu uma troca de objetos entre o Fábio e o usuário? Sim, senhora. Certo. E o senhor disse que no momento que os senhores deram a volta, né, no final do beco, que ele os viu, ele saiu. O senhor havia, eu fiquei na dúvida, o senhor havia dito que ele estava de bicicleta antes. Depois o senhor disse que ele saiu correndo. Ele saiu correndo não, de bicicleta. Desculpa, ele saiu correndo de bicicleta. Ok. Esse é o bem rápido que a gente foi acompanhando de carro. Uhum. E aí, o senhor disse também que ele se desfez de alguns objetos, é isso? Sim. O senhor pode afirmar também com convicção que o senhor viu ele se desfazendo desses objetos? Sim, a gente viu alguns objetos caindo, assim, e a gente conseguiu encontrar 4, poderia ter até mais, mas encontramos essas 4. Esses 4 objetos estavam no exato local em que o senhor viu ele se desfazendo? Sim. Esses objetos, eles tinham as mesmas características de tamanho e cor daqueles que os senhores conseguiram arrecadar, daqueles que os senhores viram ele se desfazendo? Sim, até a mesma embalagem, acho que era papel filme. Uhum, tá certo. O senhor disse que foi rápido, mas quanto tempo, mais ou menos, durou essa fuga do acusado? Assim, foi rápido, mas ele andou muito, assim, acho que foi 1 minuto, 2 minutos, de correndo, assim, de bicicleta, foi rápido, mas acho que foi 1 minuto, por aí. Os senhores se identificaram como policiais, dando ordem de parada? Ele não teria dúvidas de identificar os senhores como policiais? Sim, eles conhecem nossos carros, infelizmente, eles conhecem os carros, então a gente chega e eles já correm, e a gente gritou várias vezes, polícia, a gente se aproximou dele, muito perto, o tempo todo gritando, polícia, China, polícia, para, e ele não parava. Uhum. O senhor disse que na mão dele tinha, eu não lembro, desculpa se o senhor falou o valor da nota, o senhor disse que ele estava ainda com dinheiro na mão que ele havia recebido do usuário. Desculpa, não sei, não prestei atenção. R$20.
R$20. Era uma nota de R$20. Uma nota de R$20. Uhum. O senhor se recorda se ele tinha mais alguma coisa com ele, ou mais droga, ou celular, ou balanço de precisão, ou plástico filme, ou faca, alguma coisa assim? Acho que estava o celular, tinha um celular com ele também. Uhum. Certo. O senhor disse que o usuário Leonardo já mostrou para os senhores ali a droga e disse que não havia adquirido do China naquele dia. Essa porção que ele apresentou para os senhores apresentava as mesmas características de embalagem daquelas que os senhores encontraram na rua? Sim, é bem parecido. Uhum. O senhor disse no início também que o acusado é conhecido por ser integrante da gangue do Pombal. A comunidade em geral tem receio dos integrantes dessa gangue? Tem bastante. Eu considero da região a gangue pior, tanto que a gente tem um trabalho há anos aqui para prender os integrantes, principalmente em relação ao tráfico de droga. Uhum. Assim, tinha uma época que Planaltina estava tendo 100 homicídios, e muitos eram relacionados a essa guerra de gangue. Hoje diminuiu bastante, justamente por esse trabalho contra essa gangue, entendeu? O CMM. E, inclusive, nesse ano, está tendo muita represária contra o usuário, principalmente os usuários que vêm prestar depoimento. Tanto que uma já foi morta, teve outra ocorrência de 2 que foram agredidos, outro que foi agredido também. Os barracos, que às vezes são perto deles, também já foram queimados pelo menos 2. Então, só nesse ano, entendeu? Essas represárias seriam realizadas por integrantes da gangue do Pombal contra esses usuários, é isso? Sim, senhora. Certo. O senhor se recorda da versão dada pelo acusado para os fatos? Não, ele foi prestado no hospital, né? Ele estava no hospital até na hora, eu não lembro o que ele falou. Uhum. Ele chegou a dizer se ele conhecia o usuário? O usuário que disse que conhecia ele. Uhum. Mas eu não lembro se ele falou conhecia o usuário. Certo, eu estou satisfeita, não tem mais perguntas. Obrigada. Obrigado. A defesa, que pergunta? Sim, Excelência. Bom dia, agente. Bom dia, doutora. O senhor falou que não tem filmagem do momento da transação, mas tem filmagem dessa perseguição que vocês estão se identificando como polícia, pedindo para ele parar? Não, a gente... É muito difícil, a gente tá com a arma na mão, o cana estava dirigindo, não tem como. Tá certo. Muito obrigada, satisfeita, Excelência. Obrigado. Pergunta, obrigado. Dispensado. Obrigado.